LVBI e 11, o Fundo de Galpões Logísticos da VBI com a Pátria. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 22 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem alguma situação de vacância, mas ao que parece a gestão tem contornado através de novos contratos. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Lembrando que o fundo iniciou as atividades em novembro de 2018, tem hoje um patrimônio líquido na casa de 1 bilhão 896 milhões, a cota patrimonial a R$ 117,65, 1,6 bi é o valor de mercado dele, fazendo um PVP sobre 0,87, um dividend yield na distribuição de 8,8 ao ano, dividend yield patrimonial de 7,6, ele que tem 10 ativos no seu portfólio, 35 inquilinos, 517 mil metros quadrados de ABL, os contratos girando num prazo médio de 4,1 anos, 9,3% é a vacância física do fundo, 7% de vacância financeira, um preço médio do portfólio no mercado de metro quadrado de R$ 2.516 e um aluguel médio do portfólio de R$ 28,50. Na data que eu gravo com vocês, o LVBI 11 cotando a R$ 102,18, fazendo um P sobre VP de 0,87, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,63%. A cotação, agora em fevereiro de 2025, chegou aos R$ 88,60, desde então buscou uma recuperação, atingindo o pico inclusive de R$ 109,64, mas agora aos R$ 102,18, repousando neste patamar. Em relação à distribuição, foi paga agora no dia 7 de agosto de 2025, segue lá com 75 centavos por cota, decresceu um pouquinho a distribuição que vinha aí no patamar de 83 centavos, anteriormente com a distribuição lá em agosto de 2024 saindo de 90 centavos, decrescendo depois até fevereiro de 2025 aos 83 centavos e agora na margem de distribuição de 75 centavos por cota. Nesta distribuição, o fundo fazendo um yield mensal de 0,73, anual de 9,41%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em LVBI 11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.078,80, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa recuperação aí no mercado secundário, a rentabilidade do fundo ainda não consegue superar com folga a linha do IPCA, também não supera a linha do IFIX, tampouco supera a linha do CDI, retornando no período apenas 7,88%, enquanto o CDI retornou 24,58%, o IPCA 9,71% e o IFIX 7,57%. Então, ponto de atenção na rentabilidade aí do LVBI 11. Mas, voltando aqui para o relatório em relação ao resultado do fundo para julho de 2025, 88 centavos por cota, o que levou a um resultado de 75 centavos por cota. Lembrando que 88 centavos por cota foi a receita total dele de um resultado de 75 centavos, dos quais ele também distribuiu 75 centavos. Em relação à competência de junho de 2025, segundo a gestão, ela teve a entrada de 4 novos locatários, a princípio a DT Comércio lá no ativo Itapevi, a Vaitra em Extrema e também a expansão do Aratu lá pela Atacarejo. Desta forma, a vacância do fundo caiu para 9,3% em relação à vacância física e 7% em relação à vacância financeira. Segundo a gestão, em julho de 2025 também ele concluiu 2 novas locações no mês, a DP World, que ocupará 9.500 metros quadrados de ABL lá no ativo Cajamar, a partir da competência de julho, e a Engage Eletro, que assumirá 6.700 metros devolvidos pela Nestlé lá em Extrema em relação à competência de agosto, então ponto extremamente positivo. Em Extrema também a gestão tem comentado aqui que monitora a saída da Solística, que devolverá o módulo que ocupa até outubro, e após todas essas movimentações, a vacância física projetada do fundo é de 3% a partir da competência de outubro, então notícia mais do que excelente aqui para o cotista do LVBI 11, porque é bem provável que com todas essas movimentações a distribuição volte lá ao patamar de 80 centavos, quem sabe, um sonho possível. Então, veremos quais serão os próximos passos da gestão.
O fato é que para o mês foram realizadas 92 mil metros quadrados de ABL em relação às revisionais. Para a alavancagem do fundo é aquilo que nós já sabemos, 0,6% do patrimônio líquido em relação ao ativo Aratu. E ele tem hoje 17 centavos por cota de inadimplência. É aquilo que nós já sabemos também de vídeos passados. A Sequoia lá em relação ao ativo de Extrema, 4 centavos em aberto. A Sequoia, que está em processo de recuperação extrajudicial. O Dia, lá em relação ao ativo Mauá, 11 centavos por cota em recuperação judicial. E a Americanas, lá em relação ao ativo de Extrema, também em processo de recuperação judicial, 2 centavos por cota. Em relação à performance do fundo para a rentabilidade, no mês, 0,1% positivo, o IFIX negativo, como já sabemos, 1,4% e o CDI bruto, 1,3%. Na distribuição de 75 centavos por cota, ele faz em relação ao seu patrimonial um yield anual de 7,6%, em relação à cota mercado um yield anual de 8,8%. Para a DRE do fundo, em julho de 2025, 14.243.000 reais foram as receitas totais do fundo, 2.200.000 de despesas, chegando a um resultado distribuível de 12 milhões, um resultado distribuído de 12 milhões. Ele faz então 75 centavos por cota de resultado, dos quais ele distribuiu a integralidade, 75 centavos por cota, mas agora com a reserva de 25 centavos por cota. Ela que era de apenas 26 centavos por cota, agora reduz um pouco, 1 centavo, 25 centavos. Em relação ao resultado do fundo, como comentamos no início do vídeo, 88 centavos por cota, 14 centavos aqui de despesas recorrentes, chegando na distribuição de 75 centavos por cota. Em relação à composição da carteira aqui do fundo, 96% em ativos imóveis, ele tem aqui também, já contando com esses 96%, aquela detenção do ativo SBPC através de um FII, além de 2% em LCIs e 2% também em caixa. Lembrando que ele tem 1.551 milhões em imóveis, 286 milhões em FIIs, 45 milhões em LCIs, 4,1 em outros. Ele tem aqui também 900 mil reais para pagar em relação às suas aquisições, finalizando hoje um patrimônio líquido na casa de 1,8 bi. Lembrando que ele tem 12 milhões em relação ao saldo devedor do ativo Aratu, é uma dívida a uma taxa de PCA mais 1,4 ao ano, então é uma dívida praticamente zerada pelo tamanho do fundo, não chega hoje na casa de 1% em relação à sua alavancagem, ponto positivo. Em relação aos imóveis, a maior exposição segue lá para o Extrema, 22,5% em relação ao valor patrimonial, 24,4% em relação à receita contratada. A maior exposição do fundo segue aqui para o estado de São Paulo, 43,6%, 34,7% para Minas Gerais, 12,4% para o estado da Bahia, 9,2% para o estado do Paraná. Lembrando que são 10 ativos diversificados em 4 estados, formando final uma BL de 517 mil metros quadrados. São 94% dos imóveis classificados como A, 26% das receitas aqui ficam para ativos de e-commerce. O maior inquilino do fundo segue lá a Scania, seguido da DHL, da Ambev, da Amazon e também do Magazine Luiza. Lembrando que 65% dos contratos são típicos, 65% deles também indexados ao IPCA, 35% para o IGPM. Em relação aos reajustes agora para setembro, 1%, 8% de revisionais agora em 2025 e a vacância financeira do fundo hoje na casa de 7% e a vacância física na casa de 9,3%. 6% dos contratos vencendo agora em 2025, 8% de revisionais, como comentamos, para agora 2025. Em relação às vacâncias, 9,3% e ele tem agora uma previsão, uma estimativa de redução desta vacância de 9,3% para agora julho de 2025, na casa de apenas 1,7%, pessoal. Excelente, excelente, excelente. Parabéns aí à gestão que conseguiu, em um tempo recorde, praticamente dentro do primeiro semestre de 2025, reduzir de um patamar quase que na casa de 10% para agora apenas 1,7%. Excelente. Lembrando que tem a saída da Solística lá do ativo de Extrema, o que elevará um pouquinho esta vacância para a casa agora de 3%, mas tudo bem controlado, tudo bem tranquilo. Então
Excelente, parabéns aí à gestão. Em relação ao upside de receita imobiliária, 82 centavos de receita alocação recorrente, ponto positivo, de uma receita potencial de 92 centavos por cota. No caso do ativo Aratu, ela segue reduzindo gradualmente a exposição às lojas americanas, ponto positivo também, e está reduzindo mais de 18 mil metros quadrados para viabilizar uma expansão no condomínio, já que está alocando tais áreas a um valor médio de 25% superior ao contrato vigente, então ponto positivo. Em relação à negociação comercial, 13 mil metros quadrados e também na minutagem se encontra aí com 21 mil metros quadrados em minutagem de locação. Por fim, em relação ao ativo Cajamar, lembrar que 9 mil metros quadrados está aí com disponibilidade de todo o portfólio, embora a gestão tenha aqui mais de 6 mil metros quadrados a vagar em extrema, o mercado está bastante aquecido e determinado, e assim, com a saída da Nestlé naquele ativo, ele já tem a expectativa aí de locar imediatamente após a desocupação deste inquilino. No mercado secundário, 2 milhões e 900 ao dia, 4% de giro, ele segue lá com 132 mil cotistas. Perfeito, pessoal? De LVBI e 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se este conteúdo foi relevante para você, deixe seu like, seu joinha, a sua inscrição, porque tudo isso é muito importante para a nossa produção aqui de conteúdos. Lembrando que o nosso conteúdo já é reconhecido, inclusive por algumas gestoras de fundos imobiliários, como por exemplo lá a Esparta. Então, deixe o seu like, seu joinha, a sua inscrição para continuar nos fortalecendo aqui na nossa comunidade de investimentos do YouTube. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.